Fala galera, e aí? Preparados? Mais uma questãozinha, questão número 8. A questão número 8, eu queria chamar a atenção de vocês com um detalhe. Você vai pegar o seu edital, vai ler todo o conteúdo programático de língua portuguesa. Ao ler, tem muita gente que fala assim, ó, não cai em figuras de linguagem. Realmente não cai pedindo os nomes. Metáfora, metonímia, prosopopeia, catacrese, não pede o nome das funções, mas cai sim. Cai e já caiu em muitas provas, até de uma maneira bem sutil. Preste atenção só nessa questão, vamos lá para baixo. A rosa que se despede de si mesma, quarto parágrafo, ocorre transferência de atributos humanos a seres inanimados. Veja que ele está explicando que no trecho ocorre transferência de atributos humanos a seres inanimados. O que também se verifica galera, atribuição de transferência de atributos humanos a seres inanimados, isso tem um nome, personificação, conhecido por muita gente também como prosopopeia. Ou seja, veja que na prova, em uma prova em que no edital não vinha um nome dentro do conteúdo programático, figuras de linguagem, tem uma questão de figuras de linguagem. Então posso pedir anulação? Não. Lá no edital de vocês, no tópico 1.4 do conteúdo programático, está escrito assim, ó, significado de vocábulos e expressões no contexto. Ou seja, lá, quando fala significado de expressões e palavras no contexto, vocábulos no contexto, quer dizer que dentro do contexto eu posso manipular o sentido eu posso manipular determinadas ideias apresentando-as de maneira conotativa, numa linguagem conotativa, ou seja, na linguagem figurada. Desde que eu não... Porque se eu coloco figuras de linguagem, ele vai querer que eu identifique a figura, classifique a figura, entendeu? Mas na prova da SNE, tradicionalmente acontece assim. Ele te dá um trecho, diz que ali, aí ele dá o conceito da figura sem nomeá-la e quer que você encontre em outro trecho a mesma figura, sem nomeá-la, sem classificá-la. Percebeu? Então, fica atento, porque se você perceber, é uma questão mais de interpretação do que de conceito. Você não precisa saber o nome da figura de linguagem. Nesse caso é prosopopeia, mas é só ir lá, interpretar e identificar. Correto? Vamos lá. Rio lento de várzea voa agora ainda mais lento, que agora minhas águas de tanta lama me pesam. Veja, rio lento. Ele está falando que o rio é lento, porque a gente costuma dizer que o rio corre. O rio não corre, gente. São as águas que vão passando. Rio corre, rio lento de várzea. Atribuir a característica de lento ao rio já é atribuição, transferência de característica humana. Já seria a letra A. Mas assim que a gente vê a resposta logo na letra A, é bom a gente verificar, obviamente, todas as outras. Letra B. Não direi que assisti às alvoradas do romantismo. Eu assisti às alvoradas do romantismo, legal. Não direi que também eu fui fazer poesia. Não existe nenhum outro ser praticando uma característica humana, uma atitude humana, nenhum. Músicas passam. Ia passar? Não, gente, carro passa, tudo passa. O tempo passa. Passar não é uma característica exclusivamente humana. E delas, como se a cor ganhasse ritmos preciosos. Cor, gente, música tem ritmo. Ritmo não é uma característica de ser humano exclusiva, não, pelo amor de Deus. Preciosos para se desprender, se difundir. Não tem nada especificamente humano atribuído a algo. Quando ele nasceu de birra, barro ao invés de incenso e mirra, cordão cortado com gilete. Olha, gente, realmente muita gente marca a letra C ao dizer que músicas passam. Mas passar foi aquilo que eu falei para vocês. Não é uma característica exclusivamente humana para ser, como por exemplo, lento, mas o carro é lento. O homem dirige o carro não é lento. A ideia do rio lento é relacionada à ideia do correr. Percebeu? E nesse caso a atribuição da característica humana, sim, está na letra A. Então cuidado, porque aí é que muita gente se equivoca. Cai figura de linguagem, não está no edital. Não está de maneira objetiva figura de linguagem.
mas ele vai sim cobrar de que forma aquilo é apresentado no texto, e isso pode gerar dificuldade para você na hora de solucionar a questão. Ficou claro isso? Beleza? Excelente. Vamos para número 9. Questão número 9 diz o seguinte, vamos lá. Sabe-se que, como regra geral, o verbo varia para conformar-se ao número e à pessoa do sujeito, mas há casos que fogem a essa regra. A frase correta quanto à concordância verbal correta, ou seja, ele já está afirmando que tem mais de uma frase errada, só uma está correta. Basta 2 filhos, de cara, basta 2 filhos, não galera, 2 filhos bastam, correto? Os sujeitos 2 filhos bastam para o casal lastimar os momentos, nossa que horrível, de solidão perdidos. Veja que nesse caso, o verbo bastar, por estar na frente do sujeito, muita gente não percebe que o sujeito é 2 filhos, na verdade, então acaba errando. Faz muitos anos que se procura fugir da solidão e do shopping. Olha, quando eu falo faz muitos anos, tem muita gente que adora botar o fazem concordando com muito ano. Não, o verbo fazer, galera, nesse caso aí, nós temos um caso de verbo impessoal, porque o fazer está na ideia de tempo passado. Ninguém aí pratica a ação de fazer anos. Veja que o verbo fazer, por não ter um sujeito explícito, ele fazer é um verbo impessoal, ou seja, não tem sujeito e, consequentemente, não varia. Por isso que ele tem que ficar no singular. Sim, já é a nossa resposta. Vou até já marcar. Ih, ficou um pouquinho em cima, tá? Deixa eu tirar essa setinha e já botar aqui, ó. Porque na hora da formatação ficou um pouquinho em cima, ó. Bonitinho aqui. Não, não ficou bonitinho nada. Eu vou te arriscar isso aqui e botar um xizinho mais bonito, ó, bonitinho, letra B. É o verbo fazer que é impessoal, tá ok? Vamos confirmar na letra C e na letra D se elas estão corretas? Tem que estar erradas, né? Porque a B está correta. Deve existir outros motivos. Bom, aí aparece uma situação que gera muita dor de cabeça, que é do verbo existir. Muita gente conhece a regra do verbo haver com sentido de existir. O verbo haver com sentido de existir não tem sujeito, então ele não varia. Havia pessoas na sala. Eu não posso falar haviam, porque esse haver tem sentido de existir. Então havia, o haver não varia. Mas o verbo existir, ele é pessoal. Você conjuga, eu existo, tu existes, ele existe. O verbo existir tem sujeito. Veja, deve existir outros motivos. Põe na ordem, vai. Outros motivos devem. Aqui, ó. Devem existir. Outros motivos, nesse caso, é o sujeito do verbo existir, que tem o verbo auxiliar dever, que vai para o plural. Ficou claro isso? Letra D. Sobrou do romance apenas lágrimas de desespero. Olha lá. O que sobrou? Foram apenas lágrimas de desespero por saudade e solidão. Isso aqui que eu estou envolvendo é o sujeito. Apenas lágrimas de desespero por saudade e solidão. Sobrou não. Se o núcleo do sujeito é as lágrimas, elas sobraram. Olha só como a banca pode te derrubar. Em todas as alternativas que não foram a resposta, o sujeito está onde? Depois do verbo. Quando o sujeito vem antes, fica muito fácil de ver e você vai perceber a concordância na hora. Mas quando o sujeito está posposto ao verbo, muita gente acaba deslizando na questão e errando. São 2 detalhes. Primeiro, conhecer a regra do verbo impessoal, do fazer com ideia de tempo passado. São vários os verbos, é só o fazer não, é fazer, é ser, estar, fazer, haver, são vários tempos. Há anos não te vejo, faz anos que não te vejo, percebeu? São verbos que indicam tempo decorrido, tempo passado, não tem sujeito, ficam no singular, correto? Já os outros casos aqui tem sujeito, todos eles com núcleos no plural, o verbo tem que ir para o plural, e todos eles estão no singular. Basta 2 filhos? Não bastam 2 filhos. Deve existir motivos? Deve, não devem existir, porque outros motivos devem existir. E sobrou lágrimas? Não sobraram lágrimas, porque as lágrimas que sobraram. Certo, galera? Realmente, questão número 9, letra B de bola. E agora nós vamos encerrar essa primeira sequência, essa primeira prova,
com a questãozinha número 10, a última questão da nossa prova bonita que está aí da SME.